Pelo preleitor desta noite, o nosso evangelista Ademilson, amém? Amém. Interceda por ele, por gentileza. Olha, o Pai está no céu, do céu agora vai trazer a palavra para a tua igreja. Eu te coloco na sua boca teu Santo Espírito para que nós possamos receber de ti esta noite, nos abençoando, derramando a tua unção sobre toda a tua igreja. Em teu nome eu te peço, Jesus. Amém. Glória. Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Abra sua Bíblia aí, irmão, no livro de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel. Glória. Capítulo 1, vamos ler 2 versículos, o versículo 1 e o versículo de número 2. Amém ou misericórdia? Amém. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Amém? Sente, glorificando o nome do Senhor neste lugar. Oh glória! O Senhor já começou a derramar do azeite neste lugar. Destampe a sua panela para você sair cheio aqui nesta noite. Você crê que você não vai sair do jeito que você entrou neste lugar? Que o Senhor vai falar com você nesta noite. E vai falar com o pregador também. Aleluia. Porque nós estamos aqui também para receber. Aleluia. Porque falamos aquilo que o Senhor determina. Irmãos, a gente analisando, né, fazendo uma introdução com relação ao livro de Samuel. Samuel ele foi uma bênção, né, dada por Deus a uma mulher chamada Ana. Uma mulher que era amargurada de coração, né, que era rejeitada pela sociedade. A sociedade ainda, né, na Palestina, naqueles países árabes, eles não veem com bons olhos uma mulher que não pode ter filhos. E isso é de muito tempo, né? Outrora, os homens já pensavam assim. Então, por isso que nós vamos ver nessa história que Eucana, ele tinha 2 mulheres. Que uma era aquele que ele amava, chamada Ana. E a outra foi uma segunda mulher, né? Ele, naquela época, né? Ainda hoje, né? Nos países árabes, alguns homens têm mais de uma mulher. Desde que ele possa sustentá-las, né? Que ele tenha recursos para sustentar essas mulheres. É costume daquele povo, né? No nosso caso não, a gente quando se casa é uma mulher só, né? Mulher, né, não é uma coisa fácil de lidar, né? Mulher a gente tem que ter muita paciência, né? Mulher a gente tem que amar, né? E sabendo, né, que mulher ela não é, né, como se diz, algumas pessoas dizem assim, quando há um grande homem sempre há uma grande mulher por trás dele, mas não, ela está ao nosso lado, ela caminha junto conosco, ela é a nossa outra metade. Feliz daquele que encontrou uma mulher, encontrou a sua outra metade, né? Aqueles que querem ter muitas terminam ficando sem nenhuma. E Eucana aqui, ele tinha um problema para resolver dentro da sua casa, né? Eram 2 mulheres, né? E essas 2 mulheres, elas sempre estavam em atrito, né? Aquela, né? Elas estavam em competição, né? E Ana, aquela, nós podemos ver que Ana era a primeira esposa de Eucana, né? Ele casa com a segunda mulher, né? Para que ela lhe dê filhos, porque Ana tinha sua madre encerrada. Nós entendemos, né, a tristeza do coração de Ana,
entendemos também a tristeza do coração de Elcana, que não tinha nenhum filho com a mulher que ele amava. Alguns pregadores dizem que Penina era uma mulher rejeitada, né? Mas Penina era bem sargaz, né? Era bem desaforadazinha, gostava sempre de entristecer Ana. Então não te preocupas, né, com aquelas pessoas que querem te entristecer. Continua na presença do Senhor, continua orando, glorificando o nome dEle. Vai chegar o momento da vitória. Vai chegar o momento de você retornar essa casa para agradecer. Não é à toa que hoje, né, você está no culto do propósito. Todos nós temos um propósito em nossa vida, irmãos. Seja de saúde, seja de libertação, seja de porta de emprego, seja de salvação, seja de um renovo espiritual nas nossas vidas, né? Que é o maior desejo que nós devemos ter no nosso coração, é sermos renovados pelo Senhor, né? Principalmente quando a gente entra por essas portas, porque é aqui onde nós encontramos a presença dEle. Não é que isso não diga que na sua casa, na hora que você fecha a porta do seu quarto, dobra os seus joelhos, você não encontra a presença do Senhor, né? Mas aqui nós estamos num quartel, nós estamos um exército, nós estamos juntos aqui. E a batalha de um deveria ser a batalha do outro. Infelizmente não é assim, né? As pessoas, primeiro eu, depois eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, aí depois é que vem pensar no irmão. Se sobrar é o mesmo, né? A gente aqui que se sobrar, né? Mas a gente não deve ter esse coração, irmão. Quando a gente é transformado, a gente é mudado, né? A gente realmente se preocupa com os irmãos, né? A gente, quando chega por aquelas portas, a gente cumprimenta, a gente abraça, a gente pergunta se está bem, né? É diferente, irmãos, de você tratar as pessoas assim. Eu trabalhei numa empresa por muitos anos e por isso que eu tratava as pessoas bem, né? Porque eu queria ser tratado daquela mesma forma. Então, quando a gente entra por essas portas, né, muita gente se senta nas cadeiras e ali escuta a pregação da palavra, às vezes louva, chora, né, se emociona, mas o amor e o irmão que está do teu lado, como é que ele está? Qual é a situação que ele está passando? Não é que ele vai contar a você porque você não vai resolver. Ana, ela só tinha essa coisa no coração dela, que era, né, só ela sabia que só tinha um que podia resolver o problema dela, que era Jesus, né? Ana vai à casa do Senhor orar, né? E ali ela dobra os seus joelhos, está orando, né? Com o coração aflito, né? E ali chega o sacerdote que está encostado numa coluna, começa a olhar para aquela mulher e começa logo a julgar. Diz: eita, entrou na casa do Senhor embriagada. Mas é assim, muitas vezes a gente não entra por essas portas, as pessoas não nos julgam. Muitas vezes nos julgam só pela aparência, mas não sabe a tua comunhão com o Senhor. Às vezes porque chega consigo uma sandalinha, né? Uma roupa um pouco surrada, porque o Senhor não está preocupado com roupa não, Ele está preocupado com o que está dentro de nós. E Ana, eu creio que ela não estava mal vestida, ela estava bem vestida. Ela chegou ali, mas o sacerdote, né, olhou para Ana e disse: olha, mulher, afasta de ti essa bebida forte. Muitas vezes vão te acusar, vão te apontar, né? Não entende o problema que você está passando. Mas tem um que entende, tem um que sabe, que conhece as tuas aflições. E nós podemos ver que nesse decorrer, quando Ana está ali no templo, ora, ele julga, né, pela aparência, mas depois ele descobre que ali tem uma verdadeira adoradora. E nós sabemos que no desenrolar dessa história, Ana vai sair dali de posse de vitória. Creia nessa noite. Se você crê, você vai passar essas portas aí de posse de vitória. Você vai sair com uma grande bênção neste lugar.
porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ei, papai. Não é porque aquele que vos fala está prometendo, que eu não tenho nada para dar para vocês. Eu sou pó e cinza igual a vocês. Eu sou pecador igual a vocês. Mas aquele que nos tirou de um poço de lama, aquele que tirou os nossos carrapichos, aquele que continua tirando pau e pedras de dentro de nós, porque precisamos estar limpos na presença do Senhor. E nós estamos aqui nesta noite, irmão, porque viemos escutar a palavra do Senhor. O Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso. Nós podemos ver, vamos ler aí o versículo de número 5. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ana não podia ter filhos. Eu vejo mulheres hoje nos nossos dias que realmente não querem ter, né? Dizem, eu não quero, porque vai deformar meu corpo, né? Porque eu não quero essa situação na minha vida. Mas isso não são todas, né? Eu creio que mais de 90% das mulheres no mundo querem ser mãe, porque eu acho que não tem dádiva maior. Eu acho que não tem presente maior que Deus deu a vocês, mulheres, do que ser mãe. Do que ter um filho que ame você e você amar seu filho. Porque é um amor, né, que a mãe tem pelos filhos. É o que ele pode estar errado como for. Pode ter apontamento como for. Pode dizer, olha, não tem mais jeito, isso aí, né, não tem jeito, mas a mãe continua ali, ó. Não tem maior advogado, né, falando circularmente, porque nós temos o maior dos advogados, que é Jesus. Mas humanamente falando, não tem maior advogado do que a mãe. Fala do filho, aponta, para tu ver a transformação, para tu ver a leoa botar as unhas para fora. É assim que as mulheres são com os filhos. E Ana, ela sentia essa vontade, ela queria ter um filho. Porque como nós podemos ver, Deus, Ele é sempre presente na vida dos menores. Nós podemos ver que Samuel, ele vai à casa de um homem chamado Jessé, o belemita. E lá o Senhor manda ele ir à casa de Jessé. E Jessé vai à casa de... Samuel vai à casa de Jessé, o belemita, que lá eu levantei um homem segundo o meu coração. E Samuel, quando chega naquela casa, que fala com Jessé, que se apresenta, diz, eu vim sacrificar e vim ungir um dos teus filhos. E passam os filhos de Jessé na frente de Samuel, e quando ele olha o primeiro, ele diz, é esse, olha, que homem forte, alto, já serve no exército, é esse que o Senhor escolheu, o Senhor Samuel. Tu vê com os olhos, Samuel, eu vejo dentro do coração. Não é esse aí não, Samuel. E passam os filhos de Jessé. E aí Samuel disse, agora? Aí pergunta a Jessé, acabaram-se os varões da tua casa? Ele disse, não, ainda tem um menor. Ele está lá no pasto, cuidando das ovelhas. E aí nós podemos ver que o Senhor, Ele se manifesta na vida daqueles que se acham pequenos, dos menores. A gente tem outro exemplo também que eu quero trazer para a igreja, é José, o sonhador. Aquele a que o seu pai lhe dava mais amor, por inveja dos seus irmãos, foi vendido. Na verdade eles queriam tirar a sua vida, mas depois pensaram melhor, né? Disseram, olha, o sangue vai ficar em nossas mãos. Não, vamos dar um sumiço nele, vamos mandar ele para o Egito. Aí com os amalequitas, lá eles vendem, a gente vende aqui, já pega um dinheirinho. Era o menor, mas era um homem sonhador. Mas é nesses sonhadores, é nesses menores onde o Senhor vai se manifestar. Não adianta querer se exaltar, querer ser o melhor.
É melhor a gente querer sempre ser o menor. Na simplicidade. Tem coisa melhor na vida do ser humano do que ser simples. As pessoas às vezes se engrandecem porque tem dinheiro. Mas não. Às vezes envergonham as pessoas, né? Maltratam as pessoas e pensam que o dinheiro é tudo na vida. A melhor coisa na vida do ser humano é ter Jesus dentro do nosso coração. É ter Jesus dentro da nossa casa. É buscar Ele em oração todos os dias, sem cessar. Sem Jesus nada podemos fazer. E essa mulher, Ana, né? Como eu disse para vocês, Deus usa para confundir os que são, né? Vamos ver aí 1 Coríntios, livro de 1 Coríntios, capítulo 1 e o verso 28. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Ele confunde o homem, ele confunde o ser humano. Foi assim que ele fez, né? Ele confundiu o profeta Samuel. Quando ele chegou lá, ele olhou logo pela beleza, pela robustez do homem. Já dizia minha mãe, gaiola bonita não dá comer a canário. Muitas vezes você escolhe pela aparência. Eita, homem bonito, eita, mulher bonita é essa. Mas perguntou ao Senhor, você perguntou se é esse mesmo, se é essa mesmo? Se ele está no negócio, se vai dar tudo certo. O dito popular no passado, né, a gente não ouve mais falar essas coisas, né? O povo hoje é só de internet, só de smartphone, tudo que quer consulta o Google, mas a sabedoria popular ela ainda vale muito em nossas vidas. Então nós vemos que, né, voltando aqui para o livro de Samuel, nós lemos o versículo 5. Deus tinha cerrado a malha de Ana, e Ana, com toda a tristeza, chega ali dentro do templo, né, para buscar aquele que podia resolver o seu problema. Muitas vezes as pessoas contam os problemas a um, a outro, né? Às vezes queremos colocar nossas forças em cavalos e cavaleiros, e eles são braços de carne igual a nós. Um dia será um pó e cinza, voltadão ao barro, de onde fomos criados. A nossa força vem do alto. A tua força e a minha força vem do Senhor dos Exércitos. Deixa de contar a tua vida para os outros. Conta aquele que pode resolver, aquele que pode dar solução ao teu problema. Eu vejo aquela mulher entrando entristecida ali dentro do templo, com o coração em pedaços, porque era humilhada, era maltratada pela sua oponente. O desejo de Penina é que Ana desaparecesse e saísse da vida de Elcana, que saísse da vida dela, que ficasse só ela, Elcana e os filhos. Mas essa não era o propósito de Deus na vida de Ana. Ana não era mulher de desistir, de se render fácil. Ana era mulher de fé, uma mulher fervorosa, porque se ela fosse desistir, se for para desistir, olha, nem comece. Você hoje que se levantou, fez um propósito, creia, coloca a tua fé em ação.
Porque aquele que pode resolver, aquele que pode fazer, aquele que os teus olhos não alcançam, Ele está aqui nesta noite. Jesus não mudou, Ele continua fazendo milagres. Ele continua curando, Ele continua renovando, Ele continua salvando, Ele continua libertando. Ele continua indo à nossa frente, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze e despedaçando o serrulho de ferro. Você crê? Você crê? Eu não sei que tem gente presa aqui, viu? Mas nessa noite está havendo libertação neste lugar. Aleluia. Ele continua o mesmo, Ele continua fazendo milagres. Aleluia. O mundo ele pode ter tudo, né? Vamos ver aí o versículo de número 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana amava tanto Ana que ele queria consolá-la. Mas Ana, ela não se consolava. Ana, ela dizia: eu quero ter uma mudança na minha vida. Deus tem que fazer um sobrenatural na minha casa, na minha vida. Ele tem que mudar esse cativeiro. E por isso que ela adentra aquele tempo. O mundo pode ter tudo, né? Aos olhos dos seres humanos. Mas nós temos o melhor desta vida. Nós temos uma grande promessa. Que esses que estão aí fora, que não conhecem a Cristo, que não conhecem o plano da salvação de Deus ainda para nós. É por isso que nós temos que abrir as nossas bocas, temos que pregar o Evangelho da salvação. É por isso que nós temos que ser canal. Nós temos que, né, não só ajudar materialmente, mas dividir a nossa bênção. Quando a gente chega em um lugar, irmãos, que a gente anda com a bênção do Senhor, quando você chega, as portas se abrem. Pode ter a dificuldade que tiver, pode estar sem ninguém, você chegou, começa a chegar gente. As pessoas que estão ali naquele comércio, elas não entendem. Mas sabe o que é? Como o Senhor nos prometeu: onde colocarem a planta dos teus pés, será abençoado. Nós somos o diferencial onde nós chegamos. Aleluia. Você é escolhido de Deus. Espera o teu tempo. Muitas vezes queremos colocar o carro na frente dos bois. Eu estou aqui pregando esta noite, irmão, mas meu desejo, na verdade, não era pregar, era estar aqui chorando, me derramando em lágrimas junto com vocês. É o maior sonho da minha vida: não pregar, não louvar, não ver pregação, só ver a presença do Senhor. E um dia eu creio que antes de subir à casa do Senhor, Ele vai cumprir essa promessa na minha vida. De não haver nenhum pregador, nenhum levita, só Ele no meio de nós. Para que verdadeiramente nós conheçamos a presença de Deus nas nossas vidas. Para que verdadeiramente nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados. Que é o melhor momento que eu acho na minha vida. Demora, viu? Não é porque, pelo menos na minha vida é assim, para a gente sentir verdadeiramente a presença do Senhor. Porque quando a gente sente a presença do Senhor, quando Ele está próximo de nós, essa carne não aguenta. Ela começa a se derramar em lágrimas. Pode não ter ninguém do seu lado, você está sozinho ali no seu quarto orando, e de repente a presença do Senhor chega, e as lágrimas começam a derramar. Você começa a sentir a presença do Senhor. E era o que Ana sentia ali dentro daquele templo.
E Eucana, com os olhos humanos, olha e aponta. É igual a nós, muitas vezes, que entramos por essas portas. Muitas vezes dobrando os joelhos, estamos ali orando, chorando, clamando a Jesus pelas nossas causas. E uma aponta diz: olha, está ruim, deve estar problema com o marido dela. Olha, deve ter se desempregado. Começa a supor coisas que não tem nada a ver, porque ele não te conhece por dentro, ele não conhece os teus problemas. Foi assim que aconteceu com Ana. Ela não conhecia os problemas de Ana, não sabia o que era que Ana tinha dentro do coração dela. E muitas vezes as pessoas, né, fazem e não vão deixar de fazer, né? Aponta e muitas vezes quer imaginar o teu problema sem saber o que tu estás passando. Mas continua na tua fé, continua clamando e glorificando o nome dele. Porque Ana, em nenhum momento ela deixou de glorificar. Ana, em nenhum momento, porque o Senhor ele não procura por murmuradores. Eita, porque só ele, porque eu não. Espera no teu tempo. Espera no tempo do Senhor. Muitas vezes as pessoas desejam estar aqui em cima, no seu coração. Mas saiba, quem mais se dá, mais se cobra. Lembra dos talentos? Aquele último que chegou com um talento, disse: olha, Senhor, eu enterrei porque tive medo de perder. E a gente tem que colocar os talentos da gente em ação. Ele tem que multiplicar. É por isso que aqueles outros aplicaram os talentos. Então aplica o teu talento. Espera na vontade do Senhor. Não queira colocar o carro na frente dos bois. Não fica perguntando ao Senhor: por que eu não? Por que eu não fui chamado ainda? Porque não é teu tempo, o tempo é dele. Espera com paciência no Senhor. Aleluia. O verso de número 9. Então Ana se levantou depois e comeram e beberam em Siló. E ali o sacerdote estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ele estava ali sentadinho, observando todos que entravam, todos que saíam. E num determinado momento ele olha para aquela mulher, balbuciando, trêmula, né? Disse: eita, então embriagada aqui nesta casa hoje, mas vou resolver o problema agora mesmo. Saiba, quem resolve os teus problemas é Jesus. Só Ele. Continua conversando com Ele. Continua batendo na porta do céu, porque vai ter uma hora que ela vai se abrir. Porque nós vivemos por fé, irmão, não por vista. Continua na tua fé. Às vezes eu olho para mim mesmo, né? Falando até essas palavras. Eu nunca fui muito de pedir, né? Pedir às pessoas, pedir a Deus. Porque quando a gente, às vezes, a gente pensa que conhece Deus, mas só pelo nome, né? Eu só vim conhecer quem era Deus depois que eu aceitei Jesus. Mas assim, eu nunca fui de estar pedindo algo. Mas Ele sempre, acho que, viu os desejos do meu coração. E contemplou os desejos do meu coração. Muitas vezes mesmo sem eu abrir a boca. E está batendo na porta, só pedindo aquilo, pedindo. Mas o desejo do coração: eu queria possuir tal coisa. O Senhor, no tempo dele, vai lá e faz. Porque muitas vezes nós pedimos tanto e esquecemos de agradecer. Mas nós vamos ver que Ana foi diferente. Ela pediu e foi um propósito, né, que muita gente não teria coragem de fazer. O marido de Ana ainda vai dizer para ela: olha, Ana vai dizer a Eucana: eu vou passar um tempo sem subir a Siló. Depois que Ana recebe a bênção, ela está ali amamentando Samuel. E Ana vai passar um tempo
sem subir para adorar o Senhor. E a gente sabe que esse tempo ele dura aí de aproximadamente uns 3 anos. Aleluia. Eu me lembro que minha primeira filha, hoje ela sempre vem para a consagração, ela não vem nos cultos à noite porque ela tem um filho, né? Tem 2 filhos na verdade. Um que nasceu é especial, né? Ele precisa dela todo tempo. No sábado de manhã ela vem, porque o marido está em casa, então ele está tomando conta do menino e ela vem. Durante a noite ela não vem porque ele trabalha nessa larga de madrugada, ele chega por volta de 3 horas da manhã em casa. Então ela tem que dar assistência, não pode deixar o menino só, mas já leu a Bíblia mais de 5 vezes. Na verdade ela já aceitou o Senhor, né? Ela só precisa ser batizada, né? O Senhor dá essa oportunidade dela descer as águas. E aí nós esperamos o trabalhar do Senhor na casa dela, né? Também na vida do marido dela, que não é crente, mas é um homem que não bebe, não fuma, né? E o trabalhar do Senhor aí no tempo. As promessas da minha e da tua vida muitas vezes vão se cumprir mesmo depois que nós não estivermos mais aqui. Mas ela vai lembrar que tinha um pai, que tinha uma mãe que orava por ela, que orava pelo marido, que orava pelos filhos. E muitas vezes vai dizer assim: ah, se minha mãe estivesse aqui, ah, se meu pai estivesse aqui, a coisa era diferente. Então nós podemos ver que qual foi a reação de Ana, né? Depois que ela vai se alimentar, né? Que eles comeram, ela se levantou, né? Então não fique prostrado, né? Perante as situações. Levante, tenha fé, entre na peleja. Você já recebeu suas armas. Vai lá no livro de Efésios, capítulo número 6, e se vista da armadura de Deus. Entre na guerra, porque a peleja é dura, mas a vitória é certa. Desde que você esteja disposto a lutar. E Ana foi essa. Foi uma mulher que se vestiu da armadura de Deus. E mesmo Eli lançando aquelas palavras contrárias, palavras que entristeceram o coração de Ana, mas dizendo assim: aqui não. Aqui não, você está vendo com os olhos, mas você não conhece por dentro não. Por dentro só eu sei o que eu estou passando. Mas o Deus, ela olhou para ele e disse: o Deus que o Senhor serve, Ele sabe, Ele conhece o meu coração. Então só Ele conhece tua causa, só Ele conhece tua peleja, só Ele conhece o propósito que tu fizeste nesta noite. Só Ele sabe o que tu aguarda de resposta. Mas não te desanimas, continua pelejando, continua na luta, continua orando e clamando, porque uma hora o mar vai se abrir para tu passar a pés enxutos. Pode até os inimigos virem atrás, e muitas pessoas olharem para trás e dizer, como disseram a Moisés: Moisés, nos tirasse do Egito para morrer agora, a gente não tem mais para onde correr. Olha o mar à nossa frente, e lá vem Faraó com seus cavaleiros. Não sabiam o tamanho do Deus que serviam. Moisés levanta seu cajado, o mar se abre e o povo passa a pé enxuto. Mas no meio daqueles 2 milhões de pessoas tinha muita gente incrédula. E muitos são que entram por essas portas, incrédulos, que não acreditam no Deus que serve. Muitas vezes acreditam nas palavras que os homens falam, aquelas que massageiam o ego das pessoas. Ah, hoje você vai sair daqui, né, com a chave. Eu profetizo uma chave para mim e para você nesta noite. Receba aí sua chave, porque eu já estou recebendo a minha. Aperta os teus parafusos, vai lá onde tem folga, coloca tudo no lugar e volta. Essa é a chave que o Senhor desce nessa noite. Te conserta,
Me busca e me busca. Porque os tempos sem são maus, mas eu tenho guardado meu povo. Glória a Jesus, aleluia. Que chave? Essa é a chave que sai. Chave de conserto. Aleluia. Nós temos dois tipos de pessoas, irmão, na igreja. Vamos lá no livro de Atos, capítulo 1, verso de número 14. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres de Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então veja que a questão aqui é: todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Nós às vezes nos queixamos, né, de situações que nós passamos em nossas casas, em nosso país, em nosso trabalho, porque está havendo uma perseguição. Mas cadê a perseverança em oração? Esse povo aqui perseverava, né, em oração. Então nós fomos levantados, aí faz, não, tem um grupo de intercessão. Glória a Deus que nós temos um grupo de intercessão aqui, né? Passamos muito tempo sem ter, agora se levantaram umas mulheres valorosas, né? Para estar intercedendo durante o culto, antes do culto, durante o culto e no final do culto. E mulher de oração não é mulher de faz de conta. Você tem que estar unida, coesa. Se são 5, 6, tem que estar 6. Se são 5, tem que estar 5. Tem que ter comprometimento. Porque se não houver compromisso, não está agradando a Deus. Às vezes as pessoas querem agradar os homens pensando que estão agradando a Deus. E quando você é levantado por um propósito, né? Você é coluna de oração dentro da casa do Senhor, você tem que assumir esse compromisso. Porque senão ele sopra o vento. Quem não tem compromisso, o vento sopra no tempo do Senhor. As mulheres que foram levantadas da comissão têm compromisso, mas nem todas sabem disso. Compromisso com o Senhor não é compromisso com o pastor Jadiel, não é compromisso com a irmã Marildes, não é compromisso com os irmãos da igreja, é compromisso com Jesus. Porque nenhum de nós viemos buscar pastor Jadiel nem irmã Marildes, nem nenhum pregador aqui. Nós viemos buscar Jesus neste lugar. Viemos ouvir ele falar, viemos ver ele botar prumo na casa que é dele. É ele a pedra fundamental deste lugar. É ele que peleja as nossas pelejas. Aleluia. Tem dois tipos de pessoas dentro da casa do Senhor: aquela que é perseverante e aquela que por nada, se tocar no pé, pedir um pisãozinho no dedo, já se espalha. E tem aquela pessoa que está ali intercedendo, está ali preocupada com o irmão, com a irmã. Agora, preocupar, irmão, não é, né, você ver a pessoa caída, né, e querer ficar caída o tempo da vida dela todinha, só esperando que alguém venha e levante. Toma força nessa noite e te levanta. Deixa de depender dos outros. Porque tem uma hora que Jesus dá um basta. Diz: olha, Aleluia. tu estás fazendo o que na minha casa? Quando a gente faz isso, irmão, que a gente se prostra, né, e fica só naquela porque Jesus, nós temos que colocar a nossa fé em ação. Se Ana ficasse só, né,
lá na casa dela, lá na tenda dela, murmurando, chorando. Ana disse: não, eu vou para a casa do meu Senhor. É lá que Ele vai resolver meu problema. Não é que Ele não possa resolver na minha e na tua casa. Mas aqui é um lugar diferente. É um lugar onde nós podemos sentir a presença dEle. Não é que você não sinta na sua casa, porque muitas vezes já senti. Mas eu quero receber isso aqui neste lugar. Eu quero ter um encontro com Jesus todas as vezes que eu entro por aquelas portas. Eu quero ouvir a sua voz todas as vezes que eu entro por essas portas. E no verso de número 14, ele diz assim: e disse ali: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Olhos humanos. Então não se deixa bater por palavras que venham querer tirar você da posição, querer te entristecer. Lembre-se sempre, você não vai buscar homens nem mulheres neste lugar, você vai buscar Jesus. Você veio buscar aquele que deu a vida por você, que derramou o sangue dele no Gólgota por mim e por você. Você veio buscar força neste lugar. Você veio buscar renovo. E foi isso que Ana veio buscar. Porque nem sempre vão entender a dor que você está sentindo. Vamos ver depois disso o que foi que aconteceu com Ana no versículo de número 17. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Aí Deus tirou as escamas dos olhos de Eli e ele conseguiu enxergar verdadeiramente o que Ana estava passando. Ele olhou para aquela mulher e a abençoou. Vejam como é importante a bênção de um líder espiritual. E vocês, assim como eu, temos um homem de Deus, temos um líder espiritual nesta casa, que é o nosso pastor. E muitas vezes, né, outras pessoas, outros pastores pregam nessa casa, e as pessoas, em vez de pedir para o pastor da casa orar, vai pedir oração a outro pastor. Vai resolver. Está certo, irmãos? Claro que não. O teu pastor, esse aqui, ó, completou 86 anos no dia 30. Esse é o teu pastor e o meu pastor. É a ele que nós devemos recorrer em oração. Porque a oração dele é menor do que o outro pastor que veio pregar aqui nesta casa. Qual é a diferença? Porque o pastor pregou bênção. Porque ele disse que tu ia sair daqui abençoado. Será que ele falou realmente pela boca de Deus? Os irmãos ribereianos, tudo que era pregado, eles iam para a palavra de Deus. Será que está dentro da palavra mesmo? Vamos lá. E você só pode fazer isso se você ler a palavra do Senhor. Se você só abre quando chega aqui nesta casa, você não conhece. Você não conhece nem a Jesus. Quem não conhece a palavra dele? O que falarem, tu engole. O que falarem para aquela pessoa que não tem conhecimento bíblico, ela vai dizer: está certo. É isso mesmo. E nós devemos conhecer a palavra do Senhor. A palavra do nosso pastor, do líder espiritual, ela faz toda a diferença na minha e na tua vida, irmãos. Quando estamos passando por situação difícil, a primeira pessoa que nós vamos pedir socorro é Jesus. Mas depois de Jesus é o nosso pastor. Aleluia. Quando estamos enfermos, quando estamos passando por uma situação difícil. E vejam que Ana saiu dali abençoada. Porque ele profetizou a bênção de Ana. Ele disse que o Senhor te conceda a tua petição.
E quantas vezes eu vejo o pastor Jadiel orando aqui e falando isso? E muitas vezes nós até não cremos muito, né, naquilo que ele ora, porque muitas vezes tem uma oração, quando termina, você já fez a oração, e a pessoa vem de lá, já perto do pastor subir. Pastor, olha aqui em mim. Saiba, o nosso pastor já tem 86 anos. Ele já não é mais um jovem. Então, nós só devemos vir pedir oração ao pastor quando estivermos realmente precisados. E mesmo assim, se já tivesse feito a oração, receba a oração que já foi feita. Filipenses capítulo 4, e o verso de número 6, vai dizer assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Então eu quero te dizer nessa noite, já começa a agradecer, já começa a preparar o culto da vitória. Aleluia. É só crer. E o verso 18 de 1 Samuel diz assim: e disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então você que chegou aqui abatido nesta noite, chegou triste, você vai sair com um semblante diferente. Você vai sair aqui cheio de força, renovado, com a tua fé fervorosa, assim como estava Ana, depois que ele escutou aquela palavra de Eli, quando ela disse que tua petição seja atendida, Ana saiu renovada. Ana voltou, não tinha penina para entristecer mais o coração dela, podia dizer o que dissesse. Ana estava ali. Então Ana, ela naquela oração, né, na oração que Ana fez e na oração que ela recebeu dele, ela guardou no seu coração. Ela já saiu dali com um semblante diferente, crendo. Então saia daqui nesta noite crendo que o sobrenatural, aquilo que você não pode resolver, aquilo que tu estás até desenganado, está para entrar na mesa de cirurgia. Se tu crer, a cirurgia não vai acontecer. Aleluia. Se tu crer em Jesus, se tu crer como Ana creu, que a tua petição seja atendida nesta noite. Porque Ele não mudou, Ele continua sendo Deus. Ele continua atendendo a oração de crentes. Aleluia. E no verso 19 diz assim: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia. Volta a vivificar a tua fé, volta a te levantar de madrugada, volta a buscar o Senhor pelas madrugadas. Vejam que quando eles saíram de Siló para voltar para casa, eles se levantaram de madrugada para orar. E a gente vê que quando Ana voltou para casa, Eucana conheceu e o Senhor se lembrou dela. Então que nós voltemos a ser a igreja primitiva, a igreja fervorosa, que você volte ao primeiro amor. Porque quando descemos esses tanques batismais, por mais de um ano aí, é tanto azeite na lamparina que a chama não se apaga. Mas ao passar dos anos, eu já tenho 5 anos, 10, 20 de crente, de 30. Aí a chamazinha fica desse tamanho, quase se apagando.
Mas eu profetizo nesta noite que essa chama ela vai crescer. Crescer, crescer, crescer. Tua fé vai aumentar. Tu vai sair daqui nesta noite diferente, renovado, fervoroso. Dizendo, sair deste lugar nesta noite, dizendo, só o Senhor é Deus na minha vida. Só Ele pode fazer, mas eu creio nesta noite que essa situação já mudou, já foi transformada. Creia, as portas já se abriram. Ele já deu a ordem, vai depender do tamanho da tua fé nesta noite. Aleluia. E o 20 diz: sucedeu que passando algum tempo Ana concebeu e teve um filho e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela, eu tenho pedido ao Senhor. Então creia, saia nesta noite aqui, sabendo que o seu sonho, o teu pedido, a tua petição, ela está sendo gerada. Eu creio, papai. Obrigado. Assim como ela falou ali, né, no verso 19, que o Senhor lembrou dela. E no verso 20, nos diz que ela concebeu Samuel. E ela tinha Samuel do braço e dizia, essa é minha bênção. Essa é a bênção que o Senhor me deu. Creia que vocês vão voltar aqui neste lugar para agradecer. Para dizer, o Senhor fez o impossível. Fez o que ninguém imaginava que ia acontecer. Fez o que falavam que não vai acontecer. Mas eu te digo nesta noite, toda ferramenta preparada contra ti, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Porque essa é a herança do servo do Senhor. Aleluia, glória. E a sua justiça que vem do Senhor. Aleluia. Creia. Eu creio. Jesus não mudou, Ele continua Aleluia, fazendo milagres. glória. Aleluia. Glória. E o 22 diz assim, porém Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Olha que decisão, irmãos. Tem que entregar a bênção. Tem que pegar o filho ao qual ela já tinha se apegado, né? Porque essa criança, né, como nós sabemos, a mulher ela passa em torno de 3 anos para desmamar uma criança. Eu me lembro da minha filha, né? 3 anos, quando ela parou, o menino mais novo chegou e começou a mamar. Foram 6 anos de amamentação. Quantas latas de leite eu comprei? Para nenhum dos meus filhos comprei nenhuma lata. Até nisso o Senhor me abençoou. Eu não tinha despesa com leite. E ela pensando ali, né, em devolver a bênção, mas quando fizer promessa com o Senhor, cumpra. Aleluia. Ana não se arrependeu. Aleluia. Eucana já disse assim, Ana, olha Ana, que o Senhor confia. Porque a Eucana já estava pegada ao menino com 3 anos, levar lá, entregar uma pessoa, né, um sacerdote, ia ficar lá, Ana ia de ano em ano para ver Samuel. Mas nós podemos ver que depois disso o Senhor abençoou Ana, né? Ela teve mais 5 filhos. Aleluia. Teve mais 3 filhos e 2, né, 3 filhos varões e 2 mulheres. Então o Senhor abençoou Ana. E para nós encerrarmos, irmão, vamos aí ver os 27. O versículo de 27. Que diz assim, por esse menino orava eu, e o Senhor me concebeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Aleluia. Creia, saia daqui nesta noite com a bênção na mão. Creio, Jesus. Saia daqui nesta noite sabendo que sua bênção está sendo gerada. Que tua petição, ela vai ser atendida pelo Senhor. A Bíblia não diz, né, o tempo que Ana, qual era a idade de Ana, né? Mas nós só podemos crer que Ana não era uma mulher jovem, né? E vocês vão chegar aqui neste lugar agradecendo, dizendo: o Senhor fez,
Não porque o pregador falou, mas porque Ele é Deus. Ele não mudou, Ele continua fazendo milagres. Então aplique a fé que Ana tinha. Não pare de adorar. Não se entristeça com palavras, mas creia no Senhor do impossível. Aplique essa lição de vida, essa lição de fé. Aplique na tua vida, porque eu vou aplicar na minha. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Está de pé, irmãos. Se tem alguém para Jesus nessa noite, vem aqui, nós vamos orar. Amém? Se não tendo, eu convido a nossa irmã Luciane, vem à frente. Nosso irmão Maurício também. Nosso Daniel, né? Vem aqui para o pastor vai orar pelos três. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória. Senhor, que essa Vamos estender as mãos para ele, amém? vai por mais um ano de existência, que tu, Senhor, receba no teu trono nesta noite, que está na tua casa de oração, e que este ano que se inicia na vida deles, tome conta deles durante todo este ano que se inicia, para que eles continuem na tua casa, abençoando, derramando a tua unção, quebrando tudo que vem dos inimigos deles, para que o teu nome seja glorificado. Em teu nome eu te peço. Aleluia. Amém. Pai, nós agradecemos a Ti nesta noite, Deus, pelo banquete espiritual, por tudo que o Senhor nos concedeu neste lugar, pela Tua palavra, pelo Teu povo que aqui chegaram. Levam todos em paz na Tua bênção, na Tua direção, e toda a igreja possa dizer amém, em nome de Jesus. Nosso pastor. A teu Deus Altíssimo, tu que és todo-poderoso, que enviaste teu Filho Jesus para morrer na cruz, derramar o seu sangue, perdoar os nossos pecados e ressuscitando, sentou-se no seu trono, à tua direita ao Pai, como sacerdote e juiz, e nos enviou seu Santo Espírito, que ele habita em nós hoje até a eternidade. Amém. E de todos da paz do Senhor.